GOT é um filme que vale a pena ver nos cinemas. Se você quer saber um pouco mais sobre a minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e no like. Então bora pro vídeo. GOT acompanha a história do Cameron Cage, um talentoso jogador de futebol americano que atua como quarterback, um responsável por lidar ataque e organizar as jogadas e tomar decisões rápidas em campo. Preste a dar grande passo para a carreira profissional. Ele sofre uma lesão grave que ameaça tudo que lutou, deixando o corpo fragilizado e seu futuro incerto. Determinado a se recuperar, Cameron Cage se entrega ao treinamento rigoroso em um local isolado sob orientações de um veterano lendário. Cada dia é um desafio extremo, esforço físico intenso, pressão constante e situações inesperadas testam a força da sua mente. Conforme o treino prossegue, ele descobre que os obstáculos vão muito além do esporte e o preço do sucesso pode ser mais alto e mais perigoso que jamais se imaginou. Desde o momento que eu vi o trailer do filme GOT, me interessou bastante para ver nos cinemas, porque o filme é sobre o futebol americano, é sobre o treinamento deles, então para mim isso já me interessou bastante para ver nos cinemas. Eu gosto muito de ver futebol americano, eu torço para um time chamado Washington Commanders, então sempre estou vendo jogos e etc. Então eu queria muito ter gostado do GOT, mas infelizmente me decepcionei bastante ao assistir esse filme, porque ele tem uma fórmula que você já deve ter visto em inúmeros filmes, tanto de esporte ou de outros estilos. Uma pessoa que já tem bastante experiência vai treinar uma pessoa. E é no caso desse, você vê o Cameron Cage que tem experiência, mas devido a uma lesão, ele vai para um lugar para poder treinar num lugar isolado e etc. Ele vai ter treinamentos bem intensos e tudo mais. Só que as coisas vão sair do controle. Esse momento onde sai do controle poderia ser tão interessante que gerasse aquela tensão ao decorrer da duração do filme, algo que não gera tensão. O filme tem momentos interessantes, onde quando tem algum choque entre duas pessoas, alguns conflitos, né, você tem um raio-x e você vê o osso quebrando e etc. Esses momentos são interessantes, mas são momentos bem pontuais. Mas é um filme que ele não consegue sustentar no momento interessante, que é no treinamento. Então, algo que poderia ser tão interessante, mostrar o treino tão intensos dos jogadores de futebol americano, mas infelizmente o filme não consegue trabalhar esses pontos. Poderia ser extremamente interessante, porque você tem um esporte, o futebol americano, juntamente com suspense e um pouco de terror, mas infelizmente isso não funciona. O filme, grande parte do tempo, se passa nesse espaço fechado de treinamentos, e em alguns momentos acontece no seu treinamento alguma violência, alguma coisa inusitada. Mas essa violência, esses momentos não são muito trabalhados, né? Não gera aquela tensão, algo que poderia gerar. Esse filme poderia ser interessante, mas acaba deixando a desejar. Mas uma coisa que me chamou atenção na duração do filme, que esse filme tem alguns capítulos, e esses capítulos estão escritos uma palavra que basicamente é o objetivo que o Cameron Cage vai fazer no seu treinamento. O nome do diretor do filme GOT é o Justin Chipin, e não o Jordan Peele, como algumas pessoas imaginavam, incluindo a mim. Eu só descobri que não é o Jordan Peele, o diretor desse filme, e é o Justin Chipin depois que eu saí da sessão dos cinemas. Não é o novo filme do Jordan Peele, porque o Jordan Peele é um excelente diretor, mas ele tá na produção desse filme. Infelizmente, esse filme, que é dirigido por Justin Chipin, é uma direção que poderia ser mais interessante, que juntasse o terror, juntasse o suspense e o esporte, algo que gerasse um suspense, uma consequência nos treinamentos e tudo mais, mas algo que não tem tanta intensidade assim. Só no final que você tem uma violência interessante, mas se você for pensar o filme inteiro, é um filme muito fraco, que acaba deixando muito a desejar. O que salva esse filme são as atuações, começando com o Tarik Wages, que um dos filmes mais conhecidos que ele fez esse ano é Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado, mas o personagem dele, do GOAT, que é o Cameron Cage, você acompanha um personagem que já está nesse mundo do esporte e afastado devido de uma lesão gravíssima e retorna nesses treinamentos e acontece coisas inusitadas. A atuação do Tarik Wages é sensacional. Temos Marlon Wayans, que é um ator muito mais conhecido em fazer filme de comédia, mas esse filme, a sua atuação, os seus trejeitos, o seu personagem do Isaiah White
tá uma coisa sensacional demais. Momento de raiva, momento de desespero, momentos inusitados. É um personagem e uma atuação sensacional. O orçamento do filme GOT é de 27 milhões de dólares. É um orçamento baixo, você tem poucos cenários. O filme que poderia criar aquela tensão do seu esporte, o suspense e o terror, mas isso não é bem trabalhado. O que é interessante é os momentos do raio-x, quando tem confronto de duas pessoas, mostra o raio-x, mostra os esqueletos, o osso quebrando e etc. São momentos interessantes, as atuações são muito boas, mas de modo geral é um filme que poderia ser tão interessante, mas é aquela história que você já viu muitas vezes sendo contadas. Mas se você queria ver esse filme por conta do esporte, do futebol americano, esperava que ia ser bem interessante, bem frenético, bem intenso, não é tudo isso. Então é melhor você esperar para ver em casa do que ver nos cinemas. Bom, essa foi minha crítica do filme GOT. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então no like. Então falou e fui!